Olá, eu sou o Thales. Essa é a 7ª temporada do anime Boku no Hero Academia, e a história começa com o protagonista da série, Izuku Midoriya. Ele está animado pois pela primeira vez em muito tempo, ele consegue uma folga para poder cuidar das suas próprias roupas. O jovem se lembra de um dia, no final da última temporada, quando sua amiga Uraraka resolveu dar um discurso para toda a escola, dizendo que o Deku era apenas um jovem estudante normal, e implorava para que todos permitissem que ele continuasse fazendo parte da Academia de Heróis. O próprio Deku se emocionou muito ali naquele momento. Ele está de volta, e enquanto pendura suas roupas, ele também se lembra das palavras do Gran Torino. Não seja teimoso, vai chegar uma hora que você terá que tirar uma vida para poder salvar outras. Não se esqueça disso nunca. Deku sabe que talvez terá que eliminar o Shigaraki, pois essa pode ser a única maneira de detê-lo. Ele não sabe ainda se vai conseguir fazer na hora certa, mas o que ele tem certeza é que deseja salvar esse jovem. A batalha final está se aproximando, mas estranhamente, Deku não sente medo, pois ele tem certeza que seus amigos sempre estarão ao seu lado. Juntos, eles avançarão em direção ao futuro. Logo, o episódio nos mostra imagens de uma certa base aérea nos Estados Unidos. Diversos jatos estão manobrando e também decolando, enquanto alguns dos soldados assistem uma transmissão de um jornalista americano direto de Tóquio, a maior cidade do Japão. Ele diz que toda a cidade está praticamente fechada e outras cidades ao redor estão num estado parecido. Toda essa destruição sem precedentes foi causada por um grupo criminoso que se chama de Fronte da Libertação Paranormal. O líder é conhecido como o símbolo do mal, All for One, e também existe aquele que espera-se que se torne seu sucessor, Tomura Shigaraki. Eles libertaram prisioneiros de todo o país e os vilões chamados de fugitivos estão causando ainda mais destruição. Os super-heróis do Japão estão trabalhando com as autoridades para capturar esses fugitivos, mas eles não conseguem lidar com um gigantesco número de ocorrências. Por isso, o governo do Japão solicitou o envio de super-heróis ao redor do mundo para ajudá-los. Só que essa transmissão foi interrompida por dois super-vilões que cercaram aquele jornalista, dizendo que forasteiros não podem fazer o que quiserem no Japão. A transmissão é encerrada por eles e os soldados ficam com muito ódio. Eles querem saber se tem ordens para atacar, mas um deles diz que não. Os ataques de criminosos no Japão fez os supervilões ao redor do mundo ficarem mais ativos, e a Casa Branca também está com dificuldades para agir. O outro soldado diz que isso é muito irritante, pois eles só levariam cerca de 2 horas para levar super-heróis até o Japão. Ele, entretanto, foi interrompido pela maior super-heroína dos Estados Unidos, Star and Stripes. Ela quer ir ao Japão e precisa que esses soldados a levem até lá. Logo em seguida, vemos que foi isso que eles fizeram. Eles vão em seus jatos e a mulher fala que não interessa se ela não tem permissão para ir até o Japão. A única coisa que importa é se ela conseguirá chegar cedo ou será tarde demais. Além disso, foi um pedido direto do All Might. Ela não pode negar. Seu mestre está com problemas e ela não tem motivo para pensar 2 vezes antes de ajudá-lo. Ao mesmo tempo, em uma caverna escondida numa pequena ilha, o símbolo do mal, All for One, estava escondido das autoridades, e com ele estava seu segurança, o Spinner. All for One fala que se esconder da polícia é apenas um objetivo de curto prazo. A médio prazo, o objetivo é obter o One for All. Por mais incrível que pareça, esse não é o objetivo final dele. Entretanto, agora existe um outro obstáculo gigantesco para esse seu projeto de vida, e a maior chance deles está se aproximando. Ele tem muitos amigos ao redor do mundo, e no Japão, o All Might pode ter acabado com o crime organizado, mas a mesma coisa não aconteceu ao redor do mundo. Se todos esses criminosos saírem do controle, todos os países vão ter que pesar a defesa interna ou colaborar em conflitos externos. Spinner então pergunta qual é o objetivo e o obstáculo na frente do All for One, e ele diz que é a Star and Stripe. Ela é a mulher mais forte do mundo, uma super-heroína que está no topo do país da liberdade, a origem dos super-heróis. All for One está fazendo uma aposta altíssima. A interferência dela seria um problema, mas se ele conseguir subtrair a individualidade dela, então o resto estará garantido. All for One então fala para Spinner que ele é muito parecido com diversos outros seres humanos ao redor do mundo, e com certeza suas atitudes inspiram muitas pessoas. All for One quer que ele saia dali e lidere uma fronte de humanos que existem nas sombras e se parecem muito com ele. Esses seres humanos estavam reunidos em algum lugar do Japão e falavam que estavam prontos para seguir os ideais do Spinner, agora que Redestro foi capturado.
Eles formarão o regimento de apoio para a criação do novo mundo. O grupo ouve uma mensagem deixada pelo último líder ileso, Skeptic. Nessa mensagem, ele manda as pessoas se libertarem e limparem os vestígios do antigo regime. Realizem a revolução de Redestro, reúnam guerreiros. Esse é o método mais fácil e simples de fazer isso. Skeptic não gosta desses vilões, mas é o único jeito. Foi neles que Redestro viu alguma esperança. Não interessa se a união dos vilões assumirá as responsabilidades dos verdadeiros libertadores, mas vamos adorá-los e vamos fazer que eles se tornem os verdadeiros. No futuro que Tomura Shigaraki destruir, nós lançaremos as sementes. Depois disso, vemos que Endeavor, Best Jeanist e Rox estão indo se encontrar com a Star and Stripes. Faltam 50 quilômetros para ela alcançar o território japonês, e o Rox está se sentindo muito reconfortado por saber que ela estará presente aqui. Afinal, é a super-heroína mais poderosa do mundo. Abruptamente, uma mensagem pelo celular. É algo terrível. Antes mesmo que a heroína chegasse, Shigaraki apareceu. Ele bateu de frente com ela e com seu grupo de jatos. A mulher então pergunta se Shigaraki é All for One, mas ele não sabe dizer e se pergunta quem ele é. Já que Shigaraki não consegue dizer, Star acha que ele realmente é All for One, mas um de seus colegas a corrige. Aquele é Tomura Shigaraki. Segundo as informações, ele consegue destruir tudo que toca com seus dedos e também tem super força e habilidades regenerativas. Para piorar a situação, além disso tudo, ele também consegue atacar com pulsos eletromagnéticos. E os jatos então irão desativar o piloto automático e ativar o escudo antipulso. Os homens então perguntam se Star realmente quer atacar ou deseja fugir, mas a resposta é óbvia: Smash! A formação de batalha é ativada e chegou a hora de eliminar o vilão. Antes de começar, ela garante a seus companheiros que seus cadáveres voltarão para seus entes queridos se eles perecerem nessa batalha. Enquanto isso, Shigaraki estava lá sentindo algo estranho. Ele não consegue afirmar que é o Tomura Shigaraki, mas ao mesmo tempo, não há dúvida de que ele é. O jovem se sente assim desde que acordou. Ele então se prepara para o primeiro ataque. Ondas eletromagnéticas aumentadas com um canhão de ar e ainda aumentadas a mais com a carga pesada. Star manda todos desviarem e Shigaraki faz um gigantesco disparo de energia. Shigaraki então diz que sabe qual é a individualidade dela e deseja obtê-la. Star, entretanto, diz que mesmo que ele saiba seus truques, fazê-lo nem conseguir reagir é o que a torna a mais forte de todos. Ela então utiliza seus poderes. Ela chama pelo nome da atmosfera e coloca uma regra. De agora em diante, toda a atmosfera a 100 metros na frente dela não vai mais poder existir. Ou seja, Shigaraki ficou sem ar e Star pretende eliminá-lo assim. A individualidade dela se chama New Order e depois de tocar alguma coisa, ela só precisa chamar seu nome e pode então criar novas regras. Nesse caso, ela tocou o ar e deu uma nova regra para que ele deixasse de existir. Aonde Shigaraki está se tornou um estado de vácuo. O próprio Shigaraki entende que essa é uma individualidade terrível e isso faz ele querer ainda mais. Star já imaginaria que alguém que veio até ali para encontrá-la não seria derrotado por algo tão simples. Ela então manda seus companheiros acertarem o Shigaraki com seus lasers. O ataque é bem sucedido, eles até mesmo acham que eliminaram o Tomura Shigaraki, mas ainda não. Ele reflete todos esses lasers com mais potência ainda. Por sorte, todos conseguiram desviar e a Star segurou aquele laser, adicionando uma regra. O corpo do Shigaraki já se regenerou e os soldados dizem que é por isso que o Japão perdeu. O próprio Shigaraki nesse momento estava se perguntando se aquele é o limite do New Order e parte pra cima da Star. Só que ela não vai afrouxar e parte pra cima dele também, o acertando com uma grande pancada. Ela pode colocar duas regras de uma vez. A primeira é sempre só pra ela, mas é impossível ter um superpoder como o do All Might. Star então se lembra do passado, quando ela foi salva por um estudante de intercâmbio japonês. Sua família estava indo em direção à praia e um criminoso em fuga começou a atacar o carro deles. Ela sabia que nem ao menos poderia salvar sua irmã e se preparou para perder a vida, até que abruptamente o próprio All Might apareceu para salvá-los. Ela nunca irá se esquecer daquelas duas antenas pelo resto de sua vida. A partir daí, ele se tornou seu mestre e para homenagear a paz que ele trouxe, ela se deu 8 antenas. A mulher então pousa em cima do Tomura Shigaraki e depois de dizer seu nome, ela conta para ele que acabou de tocá-lo. O jovem entra em desespero e a Star adiciona uma regra: se Tomura Shigaraki se mover 1 centímetro daquele lugar, seu coração vai parar de bater. Shigaraki vê que só pode ter perdido e se lembra do momento
momento que despertou. A fronteira entre ele e All for One é ambígua. Devia ter levado 2 meses para ele se recuperar completamente e se tornar All for One, mas ele é incrível, foi muito mais rápido. O seu ódio, seu impulso destrutivo só tornaram tudo ainda mais rápidos. Se All for One pudesse colocar uma porcentagem, ele dizia que os dois já estão fundidos em cerca de 98% e logo serão um só. Não serão nem All for One nem Tomura Shigaraki, mas sim uma nova personalidade. Shigaraki não quer que isso aconteça e nesse momento Star percebe que sua regra não funcionou. Talvez ele tenha um nome diferente. E depois disso o cabelo do Shigaraki começou a mudar. Ele se lembra da época da sua infância. Desde aquele momento o ódio foi se empilhando pouco a pouco e agora no presente ele liberta uma gigantesca parte de seu poder. Star tem que se afastar e não entende o que está acontecendo. Shigaraki, por outro lado, começou a entender o New Order. É a individualidade mais poderosa de todos, porém tem seus limites. Mesmo que o governo dos Estados Unidos tenha mantido todos os detalhes da individualidade confidenciais, Shigaraki já entendeu as regras e parece que há um limite para o poder que se pode adicionar à vida e a um corpo físico. Se não houvesse limite, não haveria motivo para ela não ter estraçalhado a cabeça dele no primeiro golpe. E pelo que dá para entender pelas palavras, não há limites para habilidades de enfraquecimento. Por outro lado, ela não disse que quem tocasse um bloco de ar específico perderia a vida. Parece também que ela não pode colocar uma regra em algo que não tocou. Ou ela pode, mas o efeito é mais fraco. Mesmo assim, criar regras que geram vácuo ou que a permita segurar lasers ainda é extremamente absurdo. Ela tem um nível de liberdade muito maior com coisas não vivas. Essa é a essência do New Order. A diferença entre seres vivos e outros deve estar no processo de dar o nome. O motivo da regra não ter funcionado nele deve ser uma diferença de reconhecimento. Star o reconheceu como Tomura Shigaraki ao tocá-lo, mas agora nem ele sabe se é Shigaraki ou All for One. Ainda assim, ele se pergunta se há um limite de distância para os poderes dela, e todos esses pensamentos só o irritam cada vez mais e quer muito testar suas hipóteses. Já que nada está dando certo por enquanto, Star pede para seus companheiros avisarem o comandante Agpar. Ela vai usar a arma secreta. O pessoal do exército está assustado, ela não devia fazer isso, mas a mulher diz do que adianta sua autoridade especial se ela não vai usar. Shigaraki agora não é só um inimigo do Japão, ele é um inimigo do mundo inteiro e precisa ser eliminado imediatamente. Star então pede para seus companheiros fornecerem um lugar para ela pisar até que eles possam pousar. Um dos pilotos então tira o Shigaraki de cima dele e Stripe diz que não é só porque ele entendeu como funciona sua individualidade que ele vai conseguir revidar. Ela pega a atmosfera e adiciona uma regra. Ela vai ficar dura e com um tamanho 1000 vezes maior do que o da própria Star. Com essa gigantesca atmosfera no formato dela, a mulher atinge o Shigaraki e ele nem conseguiu ver nada. A força é gigantesca. Como não existe maneira de descobrir o nome verdadeiro do Shigaraki, ela vai partir para a violência, tentando esmagá-lo o máximo que der. Enquanto o segura, ela pede os lasers de seus companheiros e junta todos num laser só muito mais poderoso. Sua atmosfera então segura esse laser e atinge o Shigaraki com toda a potência. Os companheiros da Star acham que a explosão contínua desse laser muito aumentado irá eliminar Shigaraki, mas ela sabe que não, só vai evitar que ele se regenere. Se ela conseguisse derrotá-lo apenas com isso, Endeavor já teria o derrotado. Abruptamente, Agpar entra em contato com a Star. Ele diz que dessa vez ela não vai conseguir se safar só perdendo a licença. Star fica feliz ao ouvi-lo e pergunta se tudo já está pronto. Ele diz que vai dar um disparo de graça e já avisou o Japão. Os mísseis estão quase chegando. O homem então fala que nem mesmo All Might conseguiu capturar Shigaraki e Star deve mostrar ao mundo que está na hora de superá-lo. Os novos mísseis cruzeiros intercontinentais hipersônicos Tiamat estão ali e ela tem que pegar todos eles e acertar o alvo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo.